pé, Lucas 16. Lucas 16, a partir do verso 19. Como diz o Edinho, ainda ouço o barulho de folhas. Oi. Oi, Danilo. Lucas 16, 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai, Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Coloquemos a mão no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, Senhor, corações abertos, mentes abertas, ouvidos abertos para a Tua palavra. Deus, que o nosso entendimento se abra para aquilo que o Senhor quer entregar para nós nessa noite, para o recado que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar ministrando em cada coração de forma individual. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não haja nenhum bloqueio, que não haja, Senhor, nenhuma dispersão dos nossos pensamentos, mas que o nosso pensamento esteja voltado somente para o alto, somente ao Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, levar as nossas mentes cativas ao trono da graça, e que a Tua palavra, Senhor, prospere em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu faço a sua oração. Amém. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? Irmãos, se você já leu os evangelhos, e eu espero que sim, né? Espero que ao menos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós tenhamos lido. Se nós lemos, nós sabemos que existem 40 parábolas na Bíblia. Jesus, ele se identificava muito com o seu povo através de parábolas, de histórias, né, em que ele queria entregar o recado para aquele povo. E algumas se repetem nesses evangelhos, e algumas parábolas, elas são únicas. Mas nós temos que entender que as parábolas, elas são princípios espirituais que nós devemos aplicar em nossas vidas. São princípios eternos. E essa parábola em especial do rico e do Lázaro não é uma parábola fácil. Não é uma pregação fácil. Aqui eu vou entregar para vocês, essa palavra que eu vou entregar para vocês nessa noite não é fácil, porque tem um gosto
diferente quando nós lemos, né? Porque não é algo que nos deixa saltitante, não é uma mensagem de positivismo, não é uma mensagem de você vai vencer, você vai prosperar, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, os seus sonhos serão realizados. Não é acerca disso, mas é um tema necessário. Irmãos, as pessoas elas podem questionar, as pessoas podem elas duvidar, as pessoas podem ignorar, mas as pessoas não podem dizer que não entendem essa parábola. Porque essa parábola, ela é clara, ela é simples e ela é objetiva. Até mesmo alguém que nunca teve contato com a Bíblia, se ler essa parábola, vai entender o que Jesus quis dizer aqui. E o que Jesus quis dizer aqui é que sim, o céu e o inferno são reais. E eu desejo que você, como eu, nesses últimos dias, em que eu estou meditando nessa palavra, porque é assim que o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração, é assim que o Espírito Santo vai direcionando. Nós lemos a Bíblia e nós começamos a meditar e aquilo fica fomentando a nossa mente, e o Espírito Santo vai ministrando nosso coração, e a gente vai ficando constrangido. E eu espero que você, assim como eu, nesses últimos dias, saia daqui com esse nó na garganta. Eu espero que você saia daqui inquieto. Eu espero que você saia daqui confrontado por essa palavra. Então, irmãos, como diz o nosso pastor Edinho, aperta o cinto, que nós vamos adentrar agora nessa parábola. Nós vamos extrair aqui alguns princípios eternos para as nossas vidas. Porque, irmãos, Jesus, Ele disse muito da realidade do céu e do inferno. Não existe na Bíblia ninguém mais que falou de céu e inferno do que o próprio Jesus. Porque se não fosse um tema tão importante, se não fosse um tema para um posicionamento da nossa parte, Jesus não deixaria isso tão claro, tão explícito em seus ensinamentos. Irmãos, em todos esses anos de vida cristã que eu tenho 37 anos, minha mãe me leva na igreja desde que eu tenha meus 2 anos de idade. Eu não me recordo de alguma pregação que seja em cima dessa parábola. E é por isso que eu achei ela tão desafiadora, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, ele chega aqui nesse capítulo de Lucas 16, e ele começa a nos dar uma síntese do reino de Deus. Os seus discípulos se espantam com eles, pois o seu discurso começa a se afunilar. Ele começa a ficar mais duro. Jesus começa a ficar mais intencional, mais incisivo nos seus ensinamentos. Irmãos, ele está aqui falando acerca do Sermão do Monte. Se nós formos ver, quando ele começa a falar de renúncia, quando ele começa a falar que o caminho é estreito, que a porta é estreita, o caminho que conduz à perdição é largo, o caminho que conduz ao inferno é largo, mas se alguém quisesse seguir a Ele, que pegasse a sua cruz, que renunciasse à sua própria vida, que as pessoas seriam perseguidas pelo nome dEle, que as pessoas passariam muitos conflitos, muitas aflições, mas que eles venceriam. Então é esse discurso que Jesus está dando ali, que está ensinando para os seus discípulos. E um dos versos mais tristes na Bíblia, que está nesse contexto aqui em que Jesus está ensinando através dessa parábola, está lá em João 6,66, porque diz a palavra que muitos desses discípulos o abandonaram. Muitos dos discípulos que estavam com Jesus, logo após essa parábola, o abandonaram, porque Jesus estava ensinando, Jesus estava sendo intencional. Você quer me seguir? Me siga, mas pega a sua cruz. Renuncie a sua vida, renuncie às suas próprias vontades. Se possível, deixe pai, deixe mãe, mas me siga. Jesus estava direcionando os discípulos acerca disso, e muitos o abandonaram e diziam: duro é esse discurso. Jesus, o Senhor está sendo muito duro com a gente.
Irmãos, eu estava falando essa semana aqui com as mulheres, quarta-feira. A Geisa estava aqui. Vieram poucas, veio só eu e mais 3 mulheres. Estava uma chuva muito forte. E nós estávamos lendo o livro do John Bevere, que é a Isca de Satanás. E ele fala exatamente isso. Que se Jesus pastoreasse uma igreja, poucas pessoas estariam na igreja. Porque Jesus, ele era muito incisivo. Ele era duro nos seus ensinamentos. Ele era correto, ele ensinava realmente. E hoje nessa geração que nós vivemos, essa geração que quer esse evangelho que massageia o nosso ego, que joga a nossa autoestima lá para cima, que diz, você é vencedor, você é campeão, até tem uma musiquinha, né? Campeão, vencedor. Eu não sou cantora. Mas esse evangelho que nos faz sorrir, que nos faz nos sair massageados. Nossa, hoje a palavra foi bênção demais. Nossa, hoje Deus falou comigo. Vou vencer, vou prosperar. Os meus cofres estarão cheios. E essas palavras que fazem bem. Irmão, é verdade que o evangelho é esperança. É verdade que o evangelho é verdade, é amor, Jesus, ele nos cura, nos restaura, nos liberta, mas também é verdade que o evangelho e o seu trono está firmado sobre justiça e sobre juízo. Sabe o que os discípulos estavam dizendo para Jesus? Jesus, não, o Senhor está falando duro demais com a gente. O Senhor vai perder seguidores no Instagram. Se fosse hoje, se nós trouxéssemos para o nosso contexto de hoje, o Senhor vai ser cancelado, Jesus. Não se posiciona não. Não fala assim não, tem que ser mais leve. Não pode falar dessa forma. Isso é esse evangelho que faz bem para o ego do ser humano. Mas Jesus estava dizendo para os seus discípulos, a porta é estreita, realmente. O caminho é apertado que conduz à vida eterna. Mas você vai passar a eternidade comigo. Lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá dor. Irmãos, é um pequeno percentual que nós passamos aqui de uma eternidade. Quando eu era criança e eu ouvia falar sobre céu e inferno, e minha mãe me explicava, eu falava, o que é eternidade, mãe? Ela falava, nunca vai ter fim. Irmão, você já parou para pensar? Não vai ter fim. Não terá fim. Eternidade. E é aqui nessa vida que nós temos o poder de escolha. Nós não poderemos chegar lá no grande dia e falarmos que nós não ouvimos acerca disso, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Desde os primórdios da humanidade, o Senhor Jesus tem se mostrado, tem se apresentado. Deus, para se relacionar com o homem, enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que esse caminho fosse aberto, para que nós trilhássemos, nós o escolhêssemos, para que nós tivéssemos livre acesso, para que pelo sangue dele nós obtivéssemos salvação. Irmãos, e hoje em dia o que é que tem sido pregado? Não precisa ter religião. Estava falando aqui no começo dessa cantora famosa que morreu, e eu vi um vídeo dela em que ela falou que a religião machucou muito ela, e eu vi muitas pessoas que estão desviadas, fora da igreja, compartilhando. A religião foi mal mesmo comigo. E ela cresceu, ela nasceu num lar evangélico. A família dela, se eu não me engano, o avô dela era pastor. E
E ela falou que a igreja machucou. E é isso que o diabo está falando hoje em dia. A igreja machuca você. A religião te machuca. A religião te aprisiona. Jesus te aprisiona. Você precisa ser livre. Você não precisa ir na igreja. Você não precisa cultuar. Você pode ficar lá na sua casa. É isso que tem sido pregado hoje em dia. Você tem que fazer suas próprias escolhas. Você pode adorar a Deus lá da sua casa. Você é a igreja do Senhor. Essa semana eu estava ainda falando para uma pessoa. Eu falei, eu não aceito. Porque quando nós subimos no altar, nós temos que estar consagrados. Não é qualquer pessoa que tem que subir no altar para estar cantando, ou ministrando, ou dando uma palavra. Não é qualquer pessoa. É um altar, é santo. E essa pessoa falou assim, não, isso daí é do Velho Testamento. Esse negócio de altar é do Velho Testamento. Não precisa mais. Irmãos, o altar é santo. A igreja é santa. Nós somos um povo santo. E nós devemos sim prestar reverência ao Senhor. Nós devemos sim viver em santidade. Tem sido pregado aí. Não, você aceita Jesus, está tudo certo. Você vai lá. Você vai para o céu. Deus vai dar oportunidade para você na última hora, no último momento. É graça. Irmãos, Priscila, eu entendo que quando Jesus estava dizendo, a porta é estreita, o caminho é apertado, é porque sim, viver o evangelho de Jesus é difícil. Bater no peito e dizer, eu sou cristão, hoje em dia é difícil. Se posicionar contra essas ideologias que têm sido pregadas aí fora, é difícil. As pessoas vão começar a te perseguir, as pessoas vão começar a falar de você pelas costas, as pessoas vão começar a te rejeitar, mas é isso mesmo que Jesus estava falando aqui para os discípulos dele, e é por isso mesmo que muitos discípulos o abandonaram. E eu preciso que nessa noite você entenda comigo os princípios dessa palavra e como Jesus coloca essa ênfase, não mais nessa antiga aliança, mas na nova aliança que é do sangue dele. No verso 16, Jesus diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Deste tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Ele está falando acerca desse novo reino. Ele está falando assim, até João Batista foi profetizado pelos profetas, mas agora estou trazendo uma boa nova. Essa boa nova é que o sangue dele iria ser derramado por nós, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai, para que nós tivéssemos acesso, para que não somente os judeus tivessem a oportunidade de conhecer esse Deus, mas nós, os gentios, que somos considerados os gentios, também tivéssemos acesso ao reino de Deus. Então Jesus, ele traz essa narrativa aqui desses dois homens. É uma parábola perturbadora, porque ela nos confronta com verdades que nós não gostamos de ouvir, irmãos. Traz luz sobre verdades que precisam estar na nossa consciência, realidades como salvação, realidades como eternidade, como juízo eterno, como condenação eterna. E nos é apresentado que são dois personagens, um que era extremamente rico, vivia no luxo, vestido de púrpura todos os dias. Olha como que Jesus descreve ele. Vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias de sua vida. Irmãos, quando Jesus ele fala essa palavra, ele não está preocupado em ser politicamente correto, ele não está preocupado em ser diplomático. Ele sabe que quando ele falar acerca dessa parábola, ele vai causar esse desconforto, assim como você está sentindo aí nesse momento. Mas esse é o evangelho, irmãos, é essa palavra que eu gosto de receber, de ouvir.
as palavras. Eu não gosto de um pregador que ele fica sentado no banquinho. Não vou falar o nome dele. Ele fala: você é maravilhoso, você é sensacional, você é o centro do universo. Você é vencedor. Eu gosto de pregações. Paulo Júnior, Paul Washer. Quem já ouviu Paul Washer? É sensacional as pregações assim que nos confrontam, que nos fazem olhar para nós mesmos, enxergarmos em nós como pecadores nós somos. É aquela palavra que mexe com o nosso coração, que faz com que nós fiquemos constrangidos com a palavra, que traz luz para a nossa vida. E a gente começa a falar como Isaías, quando viu ao Senhor: ai de mim, que sou pecador, que sou falho. Ai de mim, que careço da misericórdia do Senhor todos os dias. E é esse caminho que nós precisamos trilhar, é esse caminho que nós precisamos percorrer. É todos os dias olhar para dentro de mim e encontrar em mim o que precisa ser transformado. Irmãos, porque se a gente olha para a nossa vida, está tudo bem, está tudo certo, tudo correto, está tudo maravilhoso, tudo 100%, tem alguma coisa errada. Todos os dias a gente precisa olhar para nós e vermos o que precisa ser transformado, porque o Evangelho é isso, é todos os dias. É todos os dias sendo transformado. É todos os dias sendo confrontado. É todos os dias mudando. É todos os dias melhorando. O Evangelho não serve para nós permanecermos da mesma forma que nós entramos. Quando nós vemos adorar ao Senhor, quando nós vemos cultuar ao Senhor na igreja, nós devemos sair daqui diferentes do que nós entramos. E nós não podemos nos permitir sair da mesma forma. É eu olhar para dentro de mim mesma. Não ficar olhando para a pregação. Se o pregador falou correto o português. Se o louvor entrou no tom ou não. Se o irmão da esquerda está olhando o celular ou não. É você. É você e Deus. É o seu relacionamento com Deus. É você que vai ir passar a eternidade. O seu marido, é sua mulher, não vai te levar para o céu. A pessoa que está aí do seu lado não vai te levar para o céu. Você não vai agarrar na perna do pastor para subir. Quando chegar a sua hora, assim como chegou para o rico e para o Lázaro, qual lado você vai estar? Qual é o caminho que você tem percorrido? Qual é a porta que você está entrando? Essa parábola, ela vai de encontro a essa geração que nós vivemos, porque é uma geração que precisa ser agradada, que precisa estender um tapete vermelho para ela passar, que precisa que fale que ela é a melhor pessoa desse mundo. Jesus, Ele não quer isso. Jesus, Ele quer provocar em nós consternação, porque a verdade da palavra não pode ser julgada pelo sentimento que nós provocamos nas pessoas. Existem momentos, irmãos, que a verdade precisa ser dita, doa a quem doer. Vai existir momento em que você vai precisar falar sim, que você é contra determinada coisa. Vai ter momento que você vai precisar se posicionar. Vai ter momento que você vai precisar dizer que você é cristão, que você acredita em Jesus, que você vai à igreja. Vai ter momento em que você vai dizer que o inferno existe sim, lá para sua família, para o seu parente. Vai ter momento em que você vai se permitir se levantar da roda dos escarnecedores. É essa geração que Jesus veio confrontar. Irmãos, tem gente que fica falando assim: não existe inferno não, o inferno é aqui mesmo. Quantos já ouviram isso? O inferno é aqui mesmo.
Essa vida que a gente vive aqui aqui que é o inferno. A gente está pagando tudo que a gente está vivendo aqui. Outros minimizam. Não, lá no inferno é tão ruim, não. Irmãos, olha o que Lázaro fala aqui manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. O próprio Jesus está dizendo acerca de como é o inferno. Ah, não, lá não é tão ruim, não. Tem até pessoas que zombam, que ridicularizam acerca do juízo final, fazem memes, fazem palhaçada acerca disso. Mas, irmãos, todas essas posições, não importa no que você acredita, são insustentáveis diante da palavra de Deus, diante do que Jesus nos apresenta aqui nessa parábola. E eu quero te dizer, nessa noite, que o inferno é real. O inferno existe. E essa parábola tem esse único propósito: advertir aos ouvintes de Jesus que o inferno vai estar cheio de pessoas que não esperavam estar lá. Irmãos, se nós formos ver aqui, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Se nós formos ver aqui nessa parábola, esse rico, ele conhecia a Deus, porque ele se refere a Abraão como pai 3 vezes. Pai Abraão, pai. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da herança. Ele sabia a Torá, que é a Bíblia dos judeus. Ele sabia da filiação, chama Abraão de pai. Com certeza conhecia o caminho. Ele não era um ateu, alguém que não acreditava. Ele não era alguém que não conhecia a palavra. Um homem sem nome, que só se sabe que era extremamente rico. Tinha muita influência, muito poder, tinha todo o conhecimento necessário acerca da sua herança, da sua filiação. Mas, irmãos, eu quero acrescentar aqui, e que você não saia daqui com esse pensamento. Note bem aqui comigo. Ele não foi condenado porque ele era rico. Jesus não fala acerca disso. O grande cerne da vida desse homem é porque ele deixou de fazer o que poderia ser feito. Ele não foi condenado pelo que ele fez. Ele foi condenado pelo que ele deixou de fazer. Porque se nós conhecêssemos esse homem, com certeza, nós facilmente pensaríamos: nossa, esse homem ele é abençoado por Deus. Porém, o seu grande erro foi não tomar as decisões necessárias no tempo devido. Porque Jesus deixa claro que aquele mendigo chamado Lázaro foi deixado na porta da casa desse homem, e lá ele viveu por muito tempo. E com certeza esse rico via Lázaro todo momento. E é esse ponto aqui que eu quero frisar, e é esse ponto aqui que eu quero chegar com vocês. É quando a gente sabe que precisa fazer algo e não faz. É quando a gente sabe que precisa tomar uma decisão e não toma. Sabe o que está diante dos nossos olhos e ficamos de braços cruzados. Aquele homem conhecia a Deus, mas ele via aquele mendigo lá jogado na porta da sua casa e passava direto. E a palavra de Deus diz que esse homem chamado Lázaro, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Tinha ânsia de receber do que caía da mesa daquele homem. Muitas vezes, irmãos, a gente pode mudar a vida de alguém e nós não fazemos nada. Quantas vezes nós temos nos calado diante das circunstâncias que nós temos vivido? Era evidente aqui que esse homem rico, que Jesus deixa claro, era um homem egocêntrico, que conhecia a palavra de Deus e ele não praticava.
Irmãos, a gente pode trazer aqui para um entendimento dessa riqueza que ele tinha, era do conhecimento que ele tinha de Deus. E aquele homem mendigo era alguém que estava precisando receber da palavra de Deus. Porque eu acredito que o maior tesouro que nós temos é a nossa salvação. A maior riqueza que nós temos é a nossa salvação. Não é o que você tem lá no banco, não é o que você tem lá na sua casa, não é o que tem na sua garagem. O que você tem de maior riqueza é a sua salvação. Porque mais cedo ou mais tarde, um dia nós morreremos, como todos, sendo rico ou pobre, sendo milionário ou mendigo, nós morreremos todos. E nós iremos prestar conta da nossa vida. E eu creio que a maior riqueza que nós temos hoje é a nossa salvação. E eu posso trazer para essa realidade hoje. Talvez nós estamos nos calando diante das circunstâncias, de tudo que nós temos vivido. A gente tem medo de se posicionar, de falar de Jesus. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de oferecer o que nós temos de mais precioso para as pessoas? Pessoas que estão carentes, precisando de uma palavra amiga. A gente perde tempo com tantas questões. Nós temos muitas palavras para defender os nossos pontos de vista. Mas para falar de Jesus, para orar por alguém, para estender a nossa mão e abençoar, nós não fazemos. Irmãos, esse homem foi condenado porque ele podia fazer o bem para aquele mendigo e ele não fez. Ele ficou de braços cruzados. E o recado que eu quero trazer para você nessa noite é: abençoe as pessoas. Faça o bem. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro. Estenda a mão, ajude quem precisa de auxílio. Ninguém perde em fazer o bem para as pessoas. Porque o evangelho que Jesus ensina não tem a ver com nós, tem a ver com quem está ao nosso lado. Tem a ver com o próximo. As pessoas ao nosso lado estão precisando ser transformadas. E é tudo através de nós. Lázaro ficava ali na porta daquele homem rico e ele não fez nada. Irmãos, ele não fez nada também pela sua família. Porque se você for ver aqui, ele implora para Abraão, fala para alguém ir lá, falar para os meus 5 irmãos, que o inferno existe, é real. Alguém lá vai, avisa minha família, eu não falei. Irmãos, quantos já foram em velório de pessoas que morrem sem salvação? É um desespero. Não adianta depois rezar, acender vela, não adianta. Morreu, acabou. Não existe tempo. Eu espero, em nome de Jesus, que, voltando a falar da cantora, eu espero que ela tenha tido um momento ali que o avião, não sei como que aconteceu, que ela tenha se reconciliado com Jesus, tenha pedido perdão e tenha tido tempo. Esses dias eu estava até comentando com o Edinho, compartilhando com o Edinho. Eu falei assim: nós sofremos um acidente. Antes de nós nos casarmos, nós éramos amigos. E eu não sei se vocês já sofreram acidente aqui de carro, mas irmãos, eu não pensei em nada. Eu não sei, se eu morresse naquele momento, não ia ter tempo. Eu não ia ter tempo, porque não tive tempo. Porque eu só vi as árvores assim na minha frente e a minha mente ficou branca. Não me lembro não tive tempo de clamar por Jesus, não tive tempo de me arrepender dos meus pecados, eu não tive tempo. Se eu tivesse morrido ali naquela hora, se eu não tivesse com a minha vida no altar, não haveria tempo. E quantos de nós sabemos o nosso dia de amanhã?
Jesus está voltando, realmente está voltando. Mas se Jesus voltar para você essa noite, essa madrugada, nós não sabemos o dia de amanhã, é tão incerto. A nossa vida é um sopro. Nos pega desprevenidos. Mas você está aqui, você tem a oportunidade. Não faça coisa como esse homem rico, que ficou tão desesperado, porque ele não pôde ajudar aquele mendigo, ele não pôde ajudar a sua família. O segredo está na porta da nossa casa. Irmãos, o que seria da sociedade se a igreja, se nós que conhecêssemos a verdade, vivêssemos o evangelho intencionalmente, se nós vivêssemos o que a palavra ensina de verdade? Nós somos rápidos talvez em ofertar, em abençoar. Está precisando de um sacolão, eu vou lá e oferto. Vamos orar pelo Afeganistão, até coloca, né, nas redes sociais, pray for Afeganistão, e pray for África, e tem um maremoto, tem alguma coisa, pray for Orlando, e vamos orar. E a nossa casa muitas vezes está ruindo, a nossa família muitas vezes está ruindo. Quem está na porta da nossa casa nós não damos atenção. E a chave está aí, irmãos, está na porta da nossa casa. Tem pessoas que, eu quero ser missionário lá na África. Quando eu era jovem, quando eu era criança, a gente fazia aquelas campanhas. Eu vim da igreja batista convencional, bem tradicionalzona mesmo. Fazia aquelas campanhas. Nossa, aqueles missionários que iam para a África. Irmãos, tem gente que tem sonho de ir para fora, de fazer missões, na janela 1040, naqueles países perseguidos, mas não honra o pai e a mãe que está do lado. Tem pessoas que são fáceis para entrar em campanhas humanitárias, de ofertar dinheiro. Eu vou mandar dinheiro lá para a África, lá para a ONG, não sei da quantas, mas não tem a capacidade de beijar o seu irmão. Não fala com o irmão. Esses dias eu vi o pastor Lucinho contando que foi num velório de um filho que não falava há 6 anos com seu pai. E diz que quando aquele menino chegou naquele velório e viu o seu pai no caixão, diz que ele entrou num desespero. E ele queria acordar o pai dele de qualquer maneira, porque não falava com o pai, tinha 6 anos. Quando morre não tem mais jeito, não tem mais como pedir perdão, não tem como consertar. A chave é agora, é o hoje. Tem um segredo na porta da nossa casa. E outro personagem, esse homem Lázaro, mendigo, faminto, doente, solitário. Os cachorros vinham lamber as suas feridas. Jesus deixa bem claro aqui. E essa parábola tão rica em detalhes, Jesus, nas 40 parábolas dele, ele não dá nome a nenhum dos seus personagens. Mas eu quero destacar aqui que Jesus deu nome para esse personagem chamado Lázaro, porque Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Aquele homem pobre, mendigo, que estava necessitando de comer as migalhas que caía da mesa do rico, tinha por nome Deus é o meu auxílio. Irmãos, se o rico e o Lázaro entrassem ali na porta, quem nós diríamos que é abençoado? Aquele ali é abençoado. Em quem nós veríamos Jesus? Eu não me recordo, mas há muito tempo atrás, um pastor que se vestiu de mendigo,
e se sujou todo e ficou na porta da igreja. Ele era convidado para pregar naquela igreja. Ele se vestiu de mendigo, se sujou todo. E disse que as pessoas mal olhavam. Ele disse que as pessoas mal olhavam para ele. Ninguém sequer ofereceu para ele entrar na igreja. Diz que quando ele subiu para pregar daquela forma, que as pessoas se espantaram. E ele disse que ninguém é invisível aos olhos de Deus. Nós devemos olhar para o outro como Deus olha. Nós devemos olhar para o irmão como Deus olha. Deus é o nosso auxílio. Nós devemos tirar o nosso foco desse Deus, desse presente século, que é o Deus Mamon, Deus dinheiro. As pessoas estão desesperadas, querendo ganhar dinheiro. Você não precisa ganhar, você não precisa ir para a igreja, não. Você tem que trabalhar mesmo. E domingo você tem que descansar, porque você merece. Domingo é dia de ir para o sítio. Domingo é dia de pescar. Domingo é dia de sair com os amigos. Você trabalha a semana inteira para ganhar dinheiro. Está lá labutando. Para que você vai domingo na igreja? Para que você está perdendo tempo lá na igreja? É isso que o mundo tem pregado hoje. Mas Jesus, Ele nos traz essa realidade. Nós precisamos tomar posse dessa identidade, que Deus é o nosso auxílio. Nós precisamos do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Não importa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. Não importa se eu padeço de fome ou se a minha mesa é farta. Deus é o meu auxílio. O Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao céu. Nós precisamos, irmãos, tirar os nossos olhos dessa visão terrena que nós temos. É pequeno demais o lapso de tempo que nós passamos aqui na terra. É pequeno demais, mas é aqui que nós temos esse poder de escolha. Jesus, Ele queria nos trazer a salvação. Jesus, Ele queria nos mostrar o caminho. E Ele apontava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim. Irmãos, posição que um homem ocupa diante dos homens não é a mesma que ela ocupa diante de Deus, porque Deus, Ele vê o coração. Nós temos que ter cuidado com as pessoas com que nós andamos, com as pessoas que nós caminhamos, com as pessoas que nós ouvimos. Quem são as pessoas com quem você tem andado? Quem são as pessoas que têm te aconselhado? Quem são os seus amigos que você abre o coração? Deus vê coração. Talvez você esteja andando com alguém que você fala: não, aquela pessoa é abençoada, aquela pessoa é meu amigão de verdade, mas Deus vê o coração. Após a morte vem o juízo. Romanos diz: basta ao homem morrer uma só vez. Nós não podemos, irmãos, ser condescendentes com a palavra de Deus. Nós não podemos ser propagador que defende teses antibíblicas, como por exemplo purgatório. Purgatório não existe. Você vai ficar num lugar em que você vai poder pensar na sua vida, que você vai poder se arrepender do seu pecado. Não existe. O purgatório não existe, não está na Bíblia. Indulgências, comprar favor de Deus, também não existe. Basta o homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. O tempo que nós temos é o hoje, é o presente, é o que nós estamos vivendo agora.
E o tempo pode não nos dar possibilidades. Talvez Jesus está te chamando hoje para se posicionar. Jesus está te chamando hoje para escolher este caminho, esta porta. Talvez amanhã não haverá mais tempo. No verso 22, Jesus deixa claro: chegou o dia. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E o rico também morreu e foi sepultado. O nosso dia vai chegar, irmãos. O nosso dia vai chegar, e onde que nós passaremos a nossa eternidade? Onde é que a nossa família vai passar a eternidade? Lázaro ficou desesperado. Não, eu não quero que minha família venha para cá, não. Vai lá, avisa meus irmãos, por favor. Isso me faz entender que lá no Hades, lá no inferno, nós teremos consciência. Ele teve consciência. Alguém avisa a minha família, os meus irmãos lá. Alguém fale de Jesus para eles. Alguém aponte o caminho para eles. Irmãos, é hoje. Quantas pessoas estão esperando isso de nós, esperando essas boas novas, receber de nós essas boas novas. Alguém mendigo, alguém pobre, alguém sem esperança, alguém cheio de feridas na alma, está precisando que você olhe para ele e estenda a mão, que você o ouça. Hoje em dia o dia está tão corrido, ninguém tem tempo mais para nada. Irmãos, eu já falei aqui, volto a repetir. Nós estamos clamando. Nos ajude a cuidar de pessoas. Eu marquei aqui uma reunião com o Ministério Infantil. Falei, vou marcar uma reunião com o Ministério Infantil. Apareceu dois adultos e 4 adolescentes de 12 anos. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer cuidar das crianças. Ninguém quer semear uma semente no coração de uma criança, que é a igreja do Senhor. Talvez você vai estar ensinando um futuro pastor, um missionário que vai ganhar multidões para Jesus. Através da sua vida, você vai estar abençoando. E talvez você seja como esse rico de braços cruzados, só olhando o tempo passar. Irmãos, nós precisamos nos posicionar e ofertar o que nós temos de melhor, a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza é Jesus. Nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas. Precisamos falar de Jesus onde nós estamos. Talvez a gente lá na fila, hoje de manhã eu até falei sobre isso, nós na fila do supermercado, a gente puxa conversa. Eu puxo conversa na fila do supermercado, converso com as caixas, converso com as pessoas que me atendem na padaria, em qualquer lugar. E às vezes a gente fala, nossa, tá caro as coisas, né? Nossa, será que vai chover? A gente fala tanta bobagem. A gente não é capaz de entregar um folheto e falar assim, olha, lá na minha igreja é ali, ó, do lado do Correios. Tem culto da Vitória, quinta-feira, 19h30. Tem culto das mulheres, 18 horas. Amém, mulheres? Ó, tem culto de manhã, tem culto à noite. A hora que você puder, vai lá fazer uma visita. Jesus te ama. Eu tenho uma tia que é muito intencional. Eu me recordo muito bem, eu era adolescente, fui com ela fazer um exame. Isso ficou marcado na minha memória. Fui com ela fazer um exame, nós estávamos esperando. E estava uma criança assim brincando. Minha tia falou assim, como que é o nome dessa criança? Perguntou para a mãe. Uma mulher falou assim, o nome dele é Lázaro. Olha só que interessante. O
O nome dele é Lázaro. Minha tia, Lázaro, você sabia que Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro? E começou a falar a Bíblia. E Bíblia, biblíssima. Eu falei, meu Deus, eu era adolescente, né? Adolescente geralmente tem vergonha dessas coisas. Eu falei, meu Deus, minha tia. Ela fala de Jesus aonde ela está. Ela está na fila do supermercado, ela fala de Jesus. Ela está andando na rua, ela fala de Jesus. E isso eu admiro demais e eu devo aprender isso com ela. E nós devemos aprender isso e falar de Jesus a todo instante, a todo momento, porque esse rico, ele não foi condenado porque ele tinha dinheiro, porque ele trabalhava, porque ele vivia na púrpura, porque ele vivia no linho fino. Ele foi condenado porque tinha uma pessoa precisando da maior riqueza que ele tinha e ele não compartilhou. O inferno vai estar cheio de pessoas assim. De pessoas que acham, eu estou salvo, estou aqui, sentado, salvo e sossegado, no meu lugar. Eu vou para o céu, não nem aí com quem vai. Eu não vou falar de Jesus não, cansei. Não vou pagar preço pela vida de ninguém não. Eu sendo salvo tá bom. Isso é egoísmo. Egocentrismo, é olhar somente para nós. Nós temos essa riqueza dentro de nós e nós devemos compartilhar. Nós podemos mudar a vida de alguém. Não perca a oportunidade de transformar a vida das pessoas que estão perto de você. Irmãos, a verdade descoberta tardiamente de nada adianta, porque não adianta nós conhecermos a palavra e não praticar. Esse homem, ele queria evangelizar os irmãos dele, mas era tarde demais. Foi tarde demais, porque o tempo é agora, o tempo é hoje, e o tempo urge. Estamos aí vivendo os últimos dias, que Jesus mesmo profetizou, nesse mesmo sermão do monte, em que falou que viriam tempos difíceis, de guerra, pestes, fome, e é o que temos vivido. Dias difíceis. Esses dias ouvi um áudio ainda. 2022 vai ser pior, 2022. E vai mesmo, irmão, vai piorar mesmo. Vai ficar mais difícil mesmo. O caminho vai se afunilar mesmo. Mas quem está em Jesus não teme. Quem está em Jesus sabe onde está a sua salvação. E por mais que nos tirem a vida, nós sabemos que nós somos salvos. Irmãos, quantos cristãos têm sido mortos em países que perseguem o Evangelho? Nós vivemos ainda num país que é livre, em que nós podemos nos reunir em igreja e cultuarmos ao Senhor, mas em quantos países é proibido falar do Evangelho e as pessoas se reúnem em segredo e as pessoas querem ter uma Bíblia em mãos. Irmãos, eu vi um vídeo de uma mulher chorando com uma página da Bíblia, porque ela estava vendo ali, ela estava tendo acesso a uma página da Bíblia, aquilo ali era a maior riqueza que ela tinha. E quantos de nós deixa a nossa Bíblia empoeirada lá no armário da nossa casa e nós não pegamos? A gente só deixa aberto lá no Salmo 91. E a gente tem falado aqui sobre jejum, sobre oração, sobre disciplinas espirituais. Se posiciona, irmãos. E Jesus tem falado, e os profetas têm falado. E quantos de nós temos fechado o nosso coração, temos ficado de braços cruzados? Irmãos, Jesus fala aqui, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Abraão respondeu para aquele homem, para aquele rico que estava no inferno, falou: se nem a Bíblia eles escutam, nem se alguém ressuscitar dos mortos eles vão acreditar. A Bíblia
É nossa regra de fé e prática. É na Bíblia que nós devemos crer. É sobre ela que nós devemos andar. E é sobre ela que nós devemos nos posicionar. É através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, Jesus tem se apresentado. As profecias têm se cumprido todas. Se a gente for ler Apocalipse, se nós formos aprender sobre essa questão de escatologia, nós vemos que o tempo está se cumprindo, o tempo está chegando em que Jesus vai vir buscar a sua noiva. Jesus vai vir buscar os seus filhos, a sua igreja santa, pura. E o que nós temos feito? Irmãos, só precisa de remédio a pessoa que está doente. Você só vai no médico quando você está com algum problema, quando você está se sentindo mal, quando você precisa ir. Eu tenho certeza que você não toma remédio à toa. Só precisa de Jesus, aquele que reconhece que é pecador, que precisa da graça de Deus. Só vem para a igreja a pessoa que reconhece que precisa da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Só ora, só jejua, só lê a palavra aquela pessoa que sabe que precisa ser liberta, ser restaurada e ser curada em sua alma. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Jesus deixou claro aqui nessa parábola: existe o céu e existe o inferno. Existe a salvação eterna e a condenação eterna. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Quem aqui precisa reconhecer que precisa desse Salvador? Quem precisa reconhecer desse Salvador? Que Jesus é o único Salvador da sua vida? Existe alguém que precisa de reconhecer isso? Existe alguém que precisa aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida? Talvez hoje seja o seu último dia. Talvez amanhã você não acorde. Eu quero que você traga à memória agora a sua família. Esse homem tinha 5 irmãos e ele ficou desesperado. E a sua família, irmão? Está do seu lado aí? A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus filhos, onde estão? Onde está a pessoa que está na porta da sua casa? O que você tem feito? Ou você tem agido passionalmente, ficado calado diante das circunstâncias? Não tem sido intencional nas suas palavras? Irmãos, as pessoas vão dizer não mesmo. Elas dizem não quando você convida para vir para a igreja. Elas dizem não quando você fala de Jesus para elas, de início. Mas começa a orar por essa pessoa. Começa a jejuar por essa pessoa. Começa a pagar um preço por essa pessoa. E começa a lançar o convite. Vamos à igreja. Vamos à igreja. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai quebrantando. E as fortalezas que existem na vida daquela pessoa vão caindo, porque você vai estar orando. Você vai estar jejuando, você vai estar pagando um preço. E quando você lançar o convite, aquela pessoa vai vir. Irmãos, você está aqui porque alguém orou por você. Alguém lançou o convite para você e você aceitou, não é verdade? Ou alguém da sua família. Você talvez tenha uma história igual a minha.
talvez tenha praticamente nascido, mas alguém convidou alguém da sua família, alguém orou por alguém da sua família, e que hoje você está aqui, você é fruto de uma oração, você é fruto de alguém que insistiu, alguém que persistiu, alguém que orou pelas madrugadas, pela sua vida e pela sua família, e hoje você está aqui, você é resultado de orações. E por que é que nós não podemos partilhar disso com as outras pessoas também? Vamos para a igreja. Jesus está te chamando. Deixa eu orar por você. Seja intencional, tenha intenção mesmo. Fale de Jesus mesmo, não tenha vergonha. Não passe do lado e faça como esse rico que passava todos os dias perto desse homem. Esse homem estava ali ansiando receber uma palavra, ansiava comer do que caía da mesa desse rico. Ele ansiava por aquilo que aquele homem rico tinha. Quantas pessoas anseiam por aquilo que você tem, que é Jesus, a maior riqueza que nós temos. Vamos orar nessa noite, e que o Senhor Jesus tenha misericórdia na nossa vida, e que nós possamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, reconhecermos que precisamos da graça do Senhor. Nós entendemos que após a morte vem o juízo, e para onde nós estamos caminhando, quais os caminhos nós temos trilhado, quais os caminhos nós temos percorrido. Eu quero que nós possamos trazer à nossa memória as pessoas que precisam, necessitam dessa riqueza que nós temos, que é Jesus. E que você possa estar nesse momento trazendo a memória e pedindo ao Senhor: Deus, a partir de hoje eu farei a minha parte. A partir de hoje eu vou compartilhar o meu pão. A partir de hoje eu vou fazer o bem para as pessoas. A partir de hoje eu vou me posicionar. Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Deus, a tua palavra foi entregue, a tua palavra foi clara e foi objetiva. Pai, que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, que nós possamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos realmente, Senhor, fazermos essa escolha de andarmos nos seus caminhos, e que nós possamos nessa noite nos lembrar das pessoas que estão à porta da nossa casa, e que possamos trazer e compartilhar da nossa maior riqueza, que é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando o teu povo, a tua igreja, que nós possamos, Senhor, estarmos preparados para receber o Senhor, quando o Senhor vir buscar, quando o Senhor vir nos buscar, que nós possamos morar com o Senhor pela eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.